Imagine que é uma manhã de quinta-feira em outubro de 2026. Você é engenheiro civil em Memphis, Tennessee. Seu salário anual é de os $78 mil. Você tem os $23 mil em uma conta corrente em um banco regional que utiliza há 11 anos. Você escolheu esse banco por ser local, porque o gerente da agência sabia seu nome e porque ele parecia mais confiável do que as instituições impessoais que você viu falir em 2008, quando ainda estava na faculdade. Esta manhã, ao abrir o aplicativo do seu banco, você se deparou com uma mensagem inédita. O banco está suspendendo temporariamente as transações online para realizar uma atualização do sistema. Você tenta ligar para a agência, mas a linha está ocupada. Você tenta ligar para o número principal de atendimento ao cliente, mas o tempo de espera é superior a 2 horas. Você dirige até a agência e encontra um pequeno aviso escrito à mão na porta de vidro, informando que a agência está fechada devido a circunstâncias operacionais imprevistas. 4 outras pessoas estão paradas no estacionamento, olhando para o mesmo aviso. À tarde, os noticiários locais informaram que seu banco foi colocado sob a administração federal. O FDIC foi nomeado administrador. Seus depósitos, até o limite de os $250 mil, estão segurados. Você receberá o valor total de volta, eventualmente. O comunicado oficial afirma que o processo levará de 7 a 21 dias úteis. Você tem $340 na carteira. O pagamento da sua hipoteca vence em 4 dias. O seguro do seu carro será debitado automaticamente amanhã. Seu salário é depositado diretamente nessa conta. E você não tem ideia de quando verá seus $23 mil novamente. Você não está arruinado, mas está paralisado. E a paralisia em um ambiente financeiro em deterioração não é um estado neutro. É uma contagem regressiva. Agora, imagine alguém a 5 quilômetros de distância. Mesma cidade. Renda semelhante. Ela recebeu a mesma notícia ao mesmo tempo que você. Ao meio-dia, ela já havia quitado a hipoteca usando uma conta separada em uma cooperativa de crédito que mantinha justamente para esse tipo de situação. O seguro do carro estava vinculado a outra forma de pagamento. Ela tinha dinheiro em casa suficiente para 6 semanas de despesas básicas. Ela tinha parte de suas economias em um ativo que nenhum sistema bancário regula, nenhum processo de recuperação judicial pode atrasar e nenhum decreto governamental pode congelar. Ela está sendo incomodada. Você está imobilizado. A diferença entre esses dois resultados não reside na riqueza, não reside na renda, não reside na sorte, na previsão ou no conhecimento privilegiado. Reside nos ativos específicos que ela possuía e na forma específica como os mantinha. Ativos escolhidos não por apresentarem o melhor desempenho em tempos normais, mas sim por permanecerem funcionais quando os tempos normais terminam. Isso não é uma hipótese criada para causar impacto. Falências bancárias não são história abstrata. Só nos Estados Unidos, mais de 500 bancos faliram entre 2008 e 2015. Em 2023, 3 das maiores falências bancárias da história americana ocorreram em um único ano: Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank. Juntos, eles detinham mais ativos do que todos os bancos que faliram durante toda a crise de 2008. Os depositantes foram protegidos, eventualmente, depois de dias de acesso bloqueado, depois de intervenção federal emergencial, depois de uma semana em que milhões de pessoas não conseguiam acessar seu próprio dinheiro. A questão não é se as falências bancárias acontecem. A questão é se você está preparado para operar quando elas acontecem. E a resposta é determinada inteiramente pelos seus ativos e onde eles estão antes do anúncio da falência. Porque o anúncio é sempre a última coisa que acontece. Todo o resto já ocorreu. Eis o registro histórico e documentado do que realmente funciona. Não na teoria, mas na prática. Ao longo de colapsos documentados que abrangem um século de história econômica. O primeiro ativo é o dinheiro físico mantido fora do sistema bancário. Este é o ativo de proteção mais simples, mais consistentemente documentado e mais consistentemente subestimado em todos os colapsos estudados. Manter dinheiro físico parece arcaico, não rende nada. Fica guardado em uma gaveta ou cofre fazendo exatamente o que toda propaganda financeira diz que nunca deveria fazer, nada. É precisamente por isso que funciona. No Chipre, em 2013, o governo impôs um resgate interno, bail-in. Depositantes com saldos acima de 100 mil euros tiveram parte de suas economias confiscadas diretamente para recapitalizar o sistema bancário. O corte nos grandes depósitos do Banco Laiki chegou a 47,5%. Pessoas que possuíam dinheiro físico fora do sistema bancário não foram afetadas por esse confisco. Na Grécia, em 2015, o controle de capitais limitou os saques em caixas eletrônicos a 60 euros por dia. As pessoas que haviam sacado euros fisicamente nos meses anteriores a 29 de junho puderam comprar mantimentos,
pagar aluguel e contas de serviços públicos, sem precisar negociar com um governo que havia mudado as regras da noite para o dia. Na Argentina, em 2001, o Corralito congelou todos os depósitos bancários. As famílias que possuíam dólares americanos físicos fora do sistema bancário eram as únicas com liquidez disponível no país durante as semanas em que o sistema formal ficou completamente inacessível. O mecanismo é idêntico em todos os casos. Uma crise bancária é uma crise da camada institucional. O dinheiro físico não faz parte dessa camada. Ele existe independentemente dela. Manter o equivalente a 3 a 6 meses de despesas essenciais em dinheiro físico fora do sistema bancário não é uma estratégia para a preservação de riqueza. É uma estratégia para a continuidade das atividades durante o período específico, entre o momento em que uma crise bancária se torna visível e o momento em que é resolvida. Historicamente, esse período varia entre 2 semanas e 6 meses. O segundo ativo é o ouro físico que você possui diretamente. O ouro tem sido a reserva de valor mais consistente em todos os colapsos monetários da história. A razão pela qual isso funciona é estrutural. O ouro não pode ser impresso, desvalorizado por decreto governamental, congelado por um órgão regulador bancário ou confiscado por meio de um resgate interno. É um objeto físico com escassez intrínseca que existe completamente fora do sistema financeiro institucional. Na Alemanha de Weimar, entre 1921 e 1923, enquanto o marco perdia quase todo o seu valor, o ouro manteve seu poder de compra em termos reais. Uma moeda de ouro que podia comprar um terno sob medida em 1920 ainda podia fazê-lo em 1924. Na Venezuela, entre 2012 e 2018, as famílias que possuíam ouro físico preservaram sua riqueza funcional enquanto o bolívar era sistematicamente destruído. Uma pequena moeda de ouro podia comprar comida, remédios e combustível, em um país onde a moeda oficial praticamente não comprava nada. A expressão crucial é mantido fora do sistema bancário. ETFs de ouro, certificados de ouro e ouro guardado em cofres de bancos, são todos direitos sobre o ouro intermediados por instituições que podem estar sujeitas à falência ou intervenção regulatória. A proteção vem especificamente do ouro físico em sua posse direta, acessível sem qualquer intermediário institucional. Isso não é um argumento para manter todas as economias em ouro. É uma observação sobre o que tem protegido consistentemente uma parte do patrimônio familiar ao longo de um século de crises monetárias documentadas. O terceiro ativo é a terra com capacidade produtiva. Não um imóvel para investimento. Não uma casa de férias financiada com uma segunda hipoteca. Terra com capacidade para produzir algo de valor tangível. Uma propriedade com jardim, uma pequena área capaz de cultivar alimentos, terra com acesso à água. A qualidade protetora da terra durante um colapso bancário não é o seu preço de mercado, é a sua utilidade. Durante a Grande Depressão da década de 1930, as famílias que melhor se saíram na zona rural dos Estados Unidos foram aquelas que possuíam terras e podiam produzir alimentos nelas. Não porque os preços das terras se mantivessem estáveis, pois não se mantiveram, mas porque a família com terras produtivas podia se alimentar independentemente da situação do sistema bancário. No Zimbábue, durante a hiperinflação de 2007 e 2008, as famílias com terras e capacidade de cultivar alimentos possuíam algo mais valioso do que qualquer ativo financeiro. Um direito direto à subsistência física que nenhum colapso monetário poderia eliminar. A palavra-chave é à vista. Um terreno financiado por hipoteca não é esse tipo de ativo. É o oposto disso. Uma hipoteca é uma obrigação fixa que deve ser paga independentemente das condições econômicas. Um terreno livre de ônus, mesmo que modesto, é um ativo genuinamente incondicional, cuja utilidade depende da continuidade do funcionamento de qualquer instituição. O quarto ativo é uma posição diversificada em moeda estrangeira, mantida em múltiplas formas. Quando uma moeda nacional falha ou um sistema bancário nacional entra em colapso, o problema prático imediato para a maioria das famílias é transacional. Elas não conseguem comprar coisas. As famílias que contornaram esse problema em todos os colapsos documentados o fizeram por meio do mesmo mecanismo. Elas mantinham uma parte de suas economias em moeda estrangeira que permaneceu funcional mesmo quando o sistema nacional falhou. Na Argentina, eram dólares americanos. No Zimbábue, dólares americanos e randes sul-africanos. Na Venezuela, dólares, euros e pesos colombianos. Na Grécia, euros mantidos fora do sistema bancário grego, que permaneceram totalmente funcionais mesmo quando os bancos gregos foram congelados. Sua moeda nacional representa um direito sobre o seu sistema financeiro nacional. Se esse sistema falhar, o direito falha junto. Uma moeda estrangeira representa um direito sobre um sistema diferente. A moeda específica importa menos do que o princípio da diversificação e o método de custódia.
moeda estrangeira mantida fisicamente ou em uma conta em uma instituição estrangeira acessada, independentemente da infraestrutura bancária nacional, mantém sua função quando os sistemas nacionais estão restritos. Não se trata de especular sobre taxas de câmbio, trata-se de manter a capacidade prática de realizar transações quando seu sistema nacional não é confiável. O quinto ativo é um conjunto diversificado de habilidades que gera renda fora do emprego formal. Este é o ativo que a maioria das pessoas não considera como tal. Não tem preço? Não aparece em um balanço patrimonial. Mas em todos os colapsos econômicos documentados, seu desempenho foi mais consistente e confiável do que o de quase qualquer outro instrumento financeiro. Na Argentina, em 2001 e 2002, médicos e dentistas que ofereciam serviços diretamente e aceitavam pagamento em bens ou moeda estrangeira continuaram a gerar renda durante o colapso. Eletricistas, encanadores, mecânicos e carpinteiros viram suas habilidades mais requisitadas do que nunca, pois a infraestrutura física da vida ainda precisava de manutenção. As pessoas que mais sofreram foram aquelas cujas habilidades eram totalmente intermediadas por instituições que haviam parado de funcionar. O perito de seguros, cuja empresa havia suspendido as operações. O caixa de banco, cuja agência estava fechada. Suas habilidades eram reais, mas exigiam um contexto institucional específico para serem exercidas. Quando esse contexto desapareceu, sua renda desapareceu com ele. O ativo protetor aqui é a posse de pelo menos uma habilidade que possa gerar valor em troca direta com outra pessoa, sem a necessidade de qualquer camada institucional para facilitar a transação. Uma habilidade que funcione tanto com o sistema bancário aberto quanto fechado, tanto em um cenário de contração quanto de expansão da economia formal. Isso não é um argumento contra a especialização ou as carreiras profissionais. É uma constatação de que uma carreira sem qualquer capacidade alternativa de geração de renda representa um ponto único de fracasso. O sexto ativo é uma rede de relações de confiança construída antes da crise. Cada colapso estudado para esta análise produziu a mesma observação. A unidade de sobrevivência não era o indivíduo, nem mesmo a família isoladamente. Era a rede, a família extensa, a comunidade do bairro. O círculo profissional que converteu relações formais em informais, quando a infraestrutura formal desapareceu. A cultura financeira moderna se baseia na premissa de que os sistemas institucionais substituem a necessidade de redes pessoais. Você não precisa conhecer seus vizinhos, porque existe uma cadeia de suprimentos que entrega na sua porta. Até que a instituição falhe. Nesse ponto, a rede é a única infraestrutura que resta. Na Alemanha, após a hiperinflação de 1923, as comunidades que se recuperaram mais rapidamente foram aquelas com forte coesão social. Comunidades de pessoas sem parentesco entre si se recuperaram mais lentamente, porque a infraestrutura de cooperação teve que ser construída do zero no pior momento possível. Na Venezuela, nos anos seguintes a 2014, as famílias que melhor mantiveram seu padrão de vida estavam quase universalmente inseridas em redes familiares extensas ou estruturas comunitárias coesas que reuniam recursos, compartilhavam responsabilidades de segurança, obtinham alimentos coletivamente e trocavam habilidades diretamente. Um vizinho que compartilha comida com você em uma crise vale mais do que um produto financeiro em um banco que suspendeu as operações. Uma comunidade que zela coletivamente pelas propriedades uns dos outros vale mais do que uma empresa de segurança que parou de atender chamados. Isso não é sentimentalismo, é infraestrutura. E é a infraestrutura que todo colapso, sem exceção, revelou ser a mais duradoura e a mais necessária. Não se constrói isso em meio a uma crise. Ela precisa existir previamente. Esses 6 ativos compartilham uma única característica definidora. São incondicionais. Seu valor e função não dependem da continuidade das operações de qualquer instituição, da manutenção do valor de qualquer moeda, do cumprimento dos compromissos de qualquer governo ou da solvência de qualquer banco. Dinheiro físico fora do sistema. Ouro físico em sua posse. Terras produtivas detidas integralmente. Moeda estrangeira mantida de forma independente. Habilidades transferíveis exercidas diretamente. Uma rede de relacionamentos genuínos. Nenhum desses ativos é espetacular em tempos normais. Nenhum deles o tornará rico em um mercado em alta. Nenhum deles será recomendado por um consultor financeiro que trabalha por comissão, porque nenhum deles gera taxas ou custos de administração. Eles não são otimizados para desempenho, são otimizados para sobrevivência. O sistema financeiro em que vivemos é otimizado na direção oposta. Ele é projetado para maximizar sua participação, para manter suas economias dentro de suas instituições, para manter sua renda dependente de suas estruturas de emprego, para manter sua capacidade de transação mediada por seus sistemas de pagamento. O sistema funciona melhor, da perspectiva do próprio sistema, quando você precisa dele para tudo.
Em 2008, a professora de Cleveland tinha toda a sua fortuna de aposentadoria concentrada em uma única instituição. Quando essa instituição entrou em colapso, metade de seu patrimônio desapareceu em 6 meses. O dentista de Buenos Aires mantinha todas as suas economias no sistema bancário argentino. Quando esse sistema congelou, suas economias congelaram junto. O aposentado da Alemanha de Weimar tinha toda a sua riqueza em papel moeda e títulos do governo. Quando a moeda foi destruída, suas economias de uma vida inteira só compraram um pão. Nenhuma dessas pessoas foi negligente. Elas fizeram o que lhes foi dito, confiaram no que deveriam confiar. E quando os sistemas em que confiavam deixaram de honrar essa confiança, elas não tinham nada fora do sistema a que recorrer. As famílias que atravessaram esses mesmos períodos intactas fizeram escolhas diferentes. Não escolhas drásticas. Não escolhas que exigissem previsão, timing ou informações especiais. Apenas a manutenção silenciosa e persistente de bens, relacionamentos e capacidades que existiam independentemente do sistema institucional, que funcionavam tanto com o sistema aberto quanto fechado, que não podiam ser congeladas, desvalorizadas ou tornadas inacessíveis por um decreto assinado enquanto dormiam. Eles não eram ricos, não tinham sorte, não eram profetas. Simplesmente estavam posicionados fora do sistema de maneiras suficientes para que, quando o sistema falhasse, o fracasso não fosse total para eles. Esses 6 ativos não são garantias. Nada em um colapso é garantia de nada. Mas são as coisas que funcionaram, ao longo de um século, em dezenas de países, em todas as variedades de crises monetárias, falências bancárias, hiperinflação e colapsos econômicos que o registro histórico moderno contém. O padrão não muda, porque o mecanismo não muda. Quando os sistemas institucionais falham, as pessoas que detêm ativos incondicionais continuam funcionando. As pessoas que detêm apenas direitos institucionais, não. A única questão é se você ainda terá algum bem que lhe pertença quando a instituição deixar de honrar suas obrigações, porque a instituição sempre, eventualmente, deixa de cumprir suas obrigações. Não em todos os lugares, nem sempre de forma drástica, não seguindo um cronograma previsível. Mas o histórico é longo e consistente o suficiente para que fingir o contrário exija um nível de fé na permanência institucional que as próprias instituições demonstraram repetidamente não ser justificado. O padrão já está em movimento. Ele está sempre em movimento em algum lugar. A única questão é se você está segurando algo fora dele.